Olá, meus queridos e amados irmãos, ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra. A paz do Senhor Jesus. Pela bondade do nosso Deus, estamos chegando aqui mais um dia para prosseguirmos a nossa gloriosa jornada pela Bíblia Sagrada. E hoje nós iremos ler o capítulo 5 do livro de Gênesis. O tema do capítulo 5 é a história dos descendentes de Sete, um dos filhos de Adão. Vamos então à leitura do capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. À semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Verso 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Verso 6. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 8. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 900 anos, e gerou a Cainã. Verso 10. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 11. E foram todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. Verso 13. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 14. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. Versículo de número 15. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jered. Verso 16. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jered 162 anos, e gerou a Enoque. Verso 19. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 20. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. Verso 21. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. Verso 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Verso 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Verso 25. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. Verso 26. E viveu Matusalém
depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 27, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Verso 28, e viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. Verso 29, a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Verso 30, e viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 31, e foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. Verso 32, e era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Meus amados e queridos irmãos, nós lemos aí o capítulo de número 5 do livro de Gênesis e passaremos agora a meditar com você aqui nos versos 4 e 5 do capítulo 5 que nós acabamos de ler. Meus amados irmãos, leiamos então novamente os versos 4 e 5, que nos diz assim: E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a realidade da morte como consequência do pecado é o que nós podemos ver aqui no capítulo 5. Meus queridos irmãos e irmãs, o capítulo 5 aqui de Gênesis, o qual acabamos de ler, faz menção de 10 personagens: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jered ou Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Desses 10 personagens, somente um, Enoque, não morreu. Podemos ver que o refrão, a expressão "e morreu", se repete por 8 vezes. Mas, meus queridos que me ouvem, Deus não criou o ser humano para que este morresse. A morte entrou como uma das consequências do pecado, como vimos quando lemos o capítulo 3, quando os nossos primeiros pais pecaram. Esse refrão, "e morreu", continua até hoje na história de toda pessoa que vem ao mundo, não importa quantos anos ele viva. Nós vemos aqui no versículo 27 que Matusalém é o homem mais idoso que morreu com mais tempo de vida neste mundo, 962 anos. Mas ele morreu também. A morte, como vimos, entrou como consequência do pecado, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 23. Como vimos dos personagens mencionados no capítulo lido por nós, houve um que não passou pela morte, Enoque. O texto nos diz que ele andou com Deus durante todos os dias em que viveu sobre esta terra. Ele agradou de tal forma a Deus que o Senhor o arrebatou para o céu, sem que ele provasse a morte.
Meus queridos irmãos, Enoque se tornou uma figura do arrebatamento da igreja, pois por ocasião da volta de Jesus, os crentes que estiverem vivos quando a trombeta tocar e estiverem andando com Deus, como Enoque, serão arrebatados para o céu sem passar pela morte também. Mas a vida de Enoque também é um ensino para todos nós que ainda estamos vivendo neste mundo. Com ele devemos andar. Como ele, nós devemos andar com Deus todos os dias em que vivermos nessa terra. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses. O que significa, então, andar com Deus? Vamos ver alguns aspectos desta qualificação tão gloriosa e tão importante e tão necessária para nós. Andar com Deus significa nós vivermos uma vida de oração diária, em comunhão com o Senhor. Andar com Deus é procurar agradá-lo em toda a nossa maneira de viver, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, em tudo que fazemos ou deixamos de fazer. Andar com Deus é nada fazer sem antes buscarmos e recebermos a direção de Deus para o nosso viver. Andar com Deus é meditar diariamente na palavra dele, na Bíblia Sagrada, e assim aprendendo dele como viver nessa terra. Andar com Deus também é estar sempre cultuando a ele, na casa dele, no templo, onde nós nos reunimos para juntos comungarmos e cultuarmos ao Senhor e também ouvirmos a sua voz. Aleluia! Nesses dias em que vivemos, são muitos que têm abandonado o culto. Há um grupo chamado dos desigrejados, pessoas que acreditam que para ser crentes, discípulos do Senhor, não precisam congregar, fazer parte de uma igreja local. É um erro terrível, pois a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que nós não devemos deixar de congregar. Quem congrega faz parte do corpo de Cristo, ensina e aprende com os irmãos na fé. Andar com Deus, então, faz parte também de nós estarmos sempre na casa do Senhor. Aleluia. Enoque, em sua forma de vida, com certeza, agradou a Deus em tudo, e por isso Deus o levou para si. Meus amados, se nós imitarmos Enoque, vivermos como ele viveu, também seremos arrebatados no momento da vinda de Cristo para buscar a sua igreja. E se a morte nos ceifar antes, com certeza seremos levados, como Lázaro, lá da história que Jesus contou em Lucas 16, seremos levados ao paraíso, onde ficaremos aguardando em paz e descanso o dia glorioso da ressurreição. É isso que a Bíblia nos garante, é isso que a Bíblia nos ensina. Porém, meus queridos irmãos e ouvintes, se não andarmos com Deus, vivermos aqui relaxadamente na prática do pecado, ficaremos na volta de Jesus. E se a morte nos ceifar, o inferno será o nosso lugar. Nesse dia, meus queridos irmãos e irmãs, vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Vamos renovar o nosso compromisso de vivermos aqui neste mundo uma vida santa, uma vida consagrada a Ele, assim como Enoque viveu. Meditemos nisso com muita seriedade. Que Deus abençoe a sua vida. Convido você para parar um pouquinho aí nos seus afazeres e vamos orar. Vamos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Querido Pai, eu te louvo por essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração nesse dia, Senhor. Pai querido, a tua volta está aí, a qualquer momento vai acontecer. E nós precisamos estar vivendo aqui como o teu servo Enoque, para também subirmos contigo.
Senhor, estamos aqui nesse dia renovando a nossa aliança, o nosso compromisso de vivermos uma vida consagrada, uma vida separada do pecado, na Tua presença. Ajuda-me, ajuda o Teu filho, a Tua filha neste momento. Renova a Tua graça em nossas vidas para que vivamos uma vida em tudo agradável a Ti. É o que nós Te pedimos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu dia. E amanhã conto com você mais uma vez para lermos juntos as Santas Escrituras. Um abraço, fique na paz do Senhor.